Boa noite. Mais uma vez aqui me encontro na sala da minha casa. Uma boa hora, né, para ministrar uma palavra. Após um breve período de oração, estamos aqui a exatos 1h08 da manhã, começando esta nossa terça-feira, dia 26 de março do ano de 2019. Eu aqui, você aí. Eu quero acreditar que ainda tem algumas pessoas acordadas, manuseando aí os seus endereços eletrônicos, as suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, fazendo estudos também, né? Lendo a palavra de Deus, em meio à ajuda da internet, com estudos bem profundos, bem esmiuçados. É bom. A internet, para quem sabe usar, ela tem um bom conteúdo para a autoajuda do estudo das Escrituras Sagradas. Porém, para quem não sabe usar, leva a profundezas do inferno. Mas eu quero acreditar que, como eu estou aqui agora na minha sala, usando a minha internet, numa live ao vivo aqui no meu Facebook, estou usando para uma boa coisa. Estou ministrando a palavra de Deus. E eu quero acreditar, como eu falei no início, quero acreditar também que algumas dezenas de centenas de outras pessoas estejam fazendo a mesma coisa. Possivelmente não ministrando a palavra, porém fazendo um estudo elaborado de Gênesis, Apocalipse. Tem muita coisa para ser estudada. A respeito do futuro da humanidade, também tem muita coisa para você absorver, para que possamos somar a palavra de Deus às coisas que estão acontecendo no nosso presente e aquilo que está por acontecer. Que o que está acontecendo aos nossos olhos hoje, no nosso presente, são coisas profundas, amedrontadoras, né? Coisas que estão aterrorizando pessoas, coisas que estão deixando o ser humano descabelado. Porém, isso é bíblico. E a própria palavra de Deus, ela diz que os dias seriam maus. Pode ter certeza que esse dia que começa hoje, essa nossa terça-feira, volto a dizer, dia 26 de março do ano de 2019, com certeza esse dia de hoje, em muitos lugares, haverá de ser pior do que o dia de ontem, a segunda-feira. E o nosso dia de amanhã, nossa quarta-feira, dia 27 de março, em alguns lugares, haverá de ser pior do que o dia de hoje, que ainda mal começou. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que os dias seriam maus. Mas tem homens, tem mulheres, que estão enganando as pessoas, que estão mentindo, quando pregam uma palavra deturpada desta palavra aqui, dizendo que coisas maravilhosas vão acontecer, que coisas grandiosas vão acontecer. Sim, vão, mas coisas horrendas vão acontecer muito mais do que coisas boas. E é bom, tanto eu, como você, como todos nós, nos prepararmos para tal. Porque vão ser coisas que, como a palavra de Deus, ela diz, que se possível, até os eleitos, até os escolhidos, haveriam de ser enganados. E muitos estão se deixando enganar.
como todo tema de toda palavra que eu ministro, toda palavra que eu ministro, eu coloco um tema. Essa palavra de hoje não vai ser exceção. Ela tem um tema, ela tem um conteúdo bíblico, ou seja, do início ao fim é só conteúdo bíblico, porque eu não gosto de falar de mim, eu não gosto de contar histórias, nem minhas, nem de terceiros. Como o próprio apóstolo Paulo, ele instrui a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, que diz que haveria de chegar um tempo que o povo, que a própria igreja do Senhor, haveria de buscar doutores conforme as suas próprias concupiscências, que rejeitaria, a própria igreja haveria de rejeitar a sã doutrina, porém a buscar pessoas que falassem aquilo que viesse a lhes agradar. Na maioria das Bíblias, entre parênteses, está a palavra fábulas. O que é fábulas? Fábulas é história. Pessoas haveriam de contar historinhas, mas não pregariam o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo. Não anunciariam o céu, como foi uma ordem divina, uma ordem de Jesus Cristo aos seus 12 discípulos, chamado apóstolo, no livro de Mateus 10:7. E indo pregai, anunciando, é chegado o reino dos céus. E aonde eu quero ministrar está lá no livro de Mateus, no capítulo meia dúzia, ou seja, no capítulo 6, no verso 21. E diz assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Às vezes eu fico me perguntando o que está acontecendo com a igreja do Senhor na face da terra. O que está acontecendo com a igreja do século 21? Que está se deixando levar por homens mentirosos, por homens enganadores, que está fazendo com que a igreja do Senhor tire o seu coração do Senhor e coloque o seu coração neste mundo, neste século, no visível, no palpável. Aonde está o coração da igreja? Eu não digo a igreja construída pelas mãos do homem, porque é o próprio Cristo quem diz que ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Porém, ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Eu e você, nós, seres humanos, que somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e nosso Criador, nós somos a verdadeira igreja. E aonde está o coração da igreja do século 21? Aonde está o teu coração? Você que está me vendo nesse momento, você que está me ouvindo nesse momento, aonde está, na verdade, o teu coração? Uma coisa que me chama muita atenção é que quando Jesus Cristo ele diz que nós comeríamos o melhor desta terra, o que será para o crente, para o ser humano, o melhor que Cristo deixaria nesta terra? Quando se fala, é um entendimento muito enganoso. É um entendimento, me perdoe a palavra que eu vou colocar,
é um entendimento muito ignorante do homem quando pensa que o melhor que Cristo diz que nós comeríamos dessa terra seria algo desta terra. Mas não é. Quando Jesus Cristo, ele veio a este mundo na figura de um homem, qual era a melhor coisa na época que habitava nesta terra? Era o próprio Cristo, santo, imaculado, sem pecado, sem nada que desabonasse a conduta do nosso Cristo, do Cordeiro de Deus. Porém, quando ele sobe para sentar à direita de Deus Pai, ele deixa algo que lhe pertence, para que eu e você, para que nós seres humanos, não ficássemos órfãos. Ele deixa o seu próprio Espírito. Quando Cristo estava na terra, o melhor da terra era o próprio Cristo. Quando Cristo ascende para sentar à direita de Deus Pai e ele deixa o seu Espírito, o melhor desta terra não provém desta terra, provém do céu, como Cristo veio e para lá ele retornou. E um dia, isso que ele deixou como o melhor dele nesta terra, o substituindo, um dia também haverá de voltar. Porque na segunda vinda de Jesus Cristo, é isso que na verdade ele vai vir buscar. Ele não vai vir buscar o homem. Ele não vai vir buscar a mim. Ele não vai vir buscar a você. Ele vai vir buscar aquilo que é dele, o que é melhor dele, que ele deixou nessa terra. E quando ele diz que nós comeríamos o melhor dessa terra, que nós iríamos usufruir do melhor desta terra, não é o que essa terra produz, não é o que provém desta terra, mas aquilo que é de Cristo e que ele deixou nesta terra, que é o seu próprio Espírito. Mas, pastor Augusto, como nós podemos nos alimentar, como nós podemos comer o Espírito Santo? Claro que não podemos comer o Espírito Santo, mas podemos nos alimentar da sua sabedoria. Podemos ser dirigidos por ele, podemos ser orientados por ele. Meu Deus! Volto a dizer, é de uma ignorância gigantesca quando o homem pensa que o melhor desta terra, volto a dizer, fosse algo que brotasse dessa terra, que viesse dessa terra. Não! É aquilo que é do céu e que hoje ainda habita nesta terra e que em breve já não mais haverá de estar nesta terra. É por isso que o Senhor aqui no livro de Mateus capítulo 6, no verso 21, ele diz que onde estiver o meu coração, ou onde estiver o meu tesouro, ali haverá de estar o meu coração. E aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Meu Deus, o seu tesouro está nesta terra? Ou o seu tesouro está em Cristo? O teu coração está nesta terra? Ou o teu coração está em Cristo? Uma coisa que me chama muita atenção são 3 fatos muito interessantes nas Escrituras Sagradas. Depois tem um quarto que eu vou falar depois. Mas vou falar a respeito dos 3 primeiros fatos que eu observo que é muito interessante nas Escrituras Sagradas. Tem muita gente que relata dizendo que tanto eu como você, que nós não morreremos. Olha só o que dizem.
mentem, enganam quanto a isso. Isso é uma mentira. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira do homem atrás de um púlpito. Isso é mentira da mulher atrás de um púlpito. Dizem que tanto eu como você, nós seres humanos, principalmente nós que somos cristãos, não vamos morrer sem antes que Deus não concretize na minha e na tua vida, na nossa vida, todas as promessas dele. Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira do homem. O homem é enganoso, é mentiroso quando ele fala isso. No livro de Hebreus, cujo autor é desconhecido, no capítulo 11, no verso 13, diz que muitos morreram. Não diz que poucos, não, diz que muitos. Poucos seriam algumas dezenas. Muitos são dezenas de centenas de milhares. Morreram sem ver as suas promessas nesta terra concretizadas, concluídas. Porque as suas maiores promessas, a minha maior promessa, a tua maior promessa, se você quiser aceitar essa palavra, não está nessa terra. Mas como diz ali em Hebreus 11:13, diz que a nossa maior promessa, que muitos morreram sem ver as suas promessas concretizadas nessa terra, porque a sua maior promessa estava na pátria celestial. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, quando ele escreve as 7 igrejas da Ásia, depois você lê com mais calma, para cada igreja da Ásia, o Senhor, através da vida do apóstolo João, faz uma promessa. A cada igreja da Ásia, 7, através da vida do apóstolo João, o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa para cada uma delas. Mas o que me chama mais atenção é que todas essas promessas não são terrenas. Nenhuma das promessas que o apóstolo João escreve para cada igreja da Ásia, nenhuma das promessas são terrenas. Todas elas são promessas no céu. Quer ver? Vamos lá. A primeira igreja, a igreja de Éfeso, está no livro de Apocalipse. Todas elas estão no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. A primeira igreja, Éfeso, capítulo 2, verso 7, parte B, diz assim: ao vencedor conceder-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Céu. Esmirna, a segunda igreja, está no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 11, parte B. Ao vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte, ou seja, herdará o céu. A terceira igreja, Pérgamo, versículo 17. Ao vencedor darei do maná escondido e lhe darei também uma pedrinha branca, uma pedrinha no qual está escrito um novo nome, que ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Só vai receber esse nome quem herdar o céu. Veja bem, quarta igreja, Tiatira ou Tiátira, verso 26 e 28. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações com cedro de ferro.
as apacentará como se quebram os vasos de argila. Também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei estrela da manhã. No céu. A igreja de Sardes, capítulo 3, verso 5. Ao vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei seu nome do livro da vida. Proclamarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Só vai morar no céu quem tiver ainda o seu nomezinho escrito no livro da vida. E cuidado, aqui está dizendo que não vai apagar, ou seja, só pode ser apagado algo que um dia foi escrito. Cuidado. Se o teu coração não tiver em Cristo, se o teu coração não estiver na cruz, se o teu coração não estiver no céu, se o teu tesouro estiver nesta terra, teu coração estiver nesta terra, tu corre um sério risco do seu nome ser riscado do livro da vida. E naquele grande dia, Deus, melhor dizendo, Jesus Cristo não vai te confessar diante de Deus Pai, nem tampouco diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia, capítulo 3, no verso 12. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus, e o meu novo nome. Veja bem, ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, terceiro céu. E a última igreja, Laodiceia, capítulo 3, no verso 21, diz assim: ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, estou assentado com meu Pai em seu trono. Vocês observaram todas as promessas que o apóstolo João faz às 7 igrejas da Ásia? Nenhuma dessas promessas são terrenas. Todas elas são promessas celestiais. Aonde está o teu coração? O que você tem buscado? Qual evangelho você tem buscado viver? O evangelho da facilidade? O evangelho da prosperidade? O evangelho da conquista? O evangelho das bênçãos? O evangelho das campanhas? O evangelho dos repleplés? O evangelho do roda-roda? O evangelho do pula-pula? O evangelho da loucura? O evangelho da compra da tua fé? De você comprar um objeto dentro da sua igreja? Uma vassoura? Um vidrinho com uma água que foi tirado de uma torneira? E um vagabundo chamado líder, sacerdote, dizendo que trouxe lá de Israel objetos trabalhados como forma de martelo, de cajado, e tantas outras besteiras, tantas outras aberrações que tiram das escrituras sagradas e forjam nos dias de hoje, dizendo que se você comprar, se você levar para casa, você está sendo abençoado. Meu Deus! Cristo, fogueira santa, caneta ungida, tijolinho, meu Deus, cães vorazes. É desse jeito que o apóstolo Paulo chama todos esses que fazem da casa de Deus livre comércio, que são empresários da fé, fazem da igreja empresas para ganhos pessoais, enriquecimentos pessoais, e você, na sua ignorância bíblica, porque tem preguiça de ler a palavra de Deus,
Porque o dia que você começar a estudar as Escrituras Sagradas verdadeiramente, você vai ver que tudo isso que esses cães vorazes, que está ali no livro de Atos, capítulo 20, no verso 29 e 30, como Paulo assim o chama, quando você entender que nada disso vai te levar a lugar nenhum, só quem vai te levar em algum lugar verdadeiramente é Cristo Jesus, não tem outro. Ele mesmo diz na palavra dele que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai ao céu se não for por ele. Eu não posso obter nada se não for nele, por ele e com ele. Ele mesmo diz que nada acontece sem que ele não permita. Não cai uma folha de uma árvore ou fio do cabelo de um homem sem que não haja permissão de Deus. Como eu posso colocar a minha fé em qualquer objeto visível ou palpável? A minha fé, elas tem que estar associada a Cristo, só a Ele, a mais ninguém, a mais nada, a nada mais. Perdão, é que agora esses anúncios, né, do Google, qualquer coisa que você esteja fazendo, esses anúncios agora eles entram assim no ar como, sabe, sem uma notificação, sem nada. Me perdoe, tá? É que entrou um bendito de um anúncio aqui, eu tive que terminar, esperar que ele terminasse. Me perdoe. Mas voltando à palavra, a minha fé ela tem que estar associada a Cristo. A tua fé tem que estar associada a Cristo, não ao homem. Esses homens de uma boa eloquência, de uma ótima falácia, eles não vão te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, você que se permite ser feito uma lavagem cerebral na tua mente, você que vai levar ele a algum lugar, a ser rico, mesmo que ele se perca no inferno futuramente. Mas ele vai tirar não somente a tua lã, mas também vai tirar a tua gordura. E a Bíblia diz que nós, como líderes sacerdotes, podemos tirar apenas a lã da ovelha, não a sua gordura. E esses falsos profetas, eu não vou citar o nome deles, você sabe muito bem quem são, que se auto-intitulam grandes profetas, apóstolos, quando na verdade apóstolo nos dias de hoje não existe. Houve apenas 14. Além dos 12 chamados por Cristo, no suicídio de Judas, Matias tomou o seu lugar, e logo em seguida Paulo a caminho para Damasco. Existe uma grande possibilidade também de Barnabé, porque em em Atos 14:14, ali diz que os apóstolos Barnabé e Paulo são enviados à missão. Pode ser que tenha 15 apóstolos, porque Barnabé também viu Jesus em vida. Paulo, de todos eles, foi o único que não viu, mas em meio a todos, foi o único que teve verdadeiramente um encontro com Cristo. Porque os anteriores tiveram um encontro com Cristo, o homem, e Paulo teve um encontro com Cristo, Cristo na sua glória. Então esses homens, com as suas igrejas suntuosas, meu Deus, eu fico olhando para esses que se auto-intitulam homens de Deus, ricos, com fortunas de milhões de dólares. E a gente vê aqueles apóstolos lá atrás, quando Jesus os chama em Mateus 10, diz para eles não levarem
bordões, levares apenas uma única túnica. E nós vemos hoje esses ladrões da fé, esses mentirosos, esses enganadores, que roubam dos pobres, quando a Bíblia diz que nós temos que abençoar os pobres. Quando aquele jovem rico diz para Jesus o que? Mestre, o que eu tenho que fazer para receber a vida eterna? O que Cristo diz para aquele homem? Vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E esses líderes atuais, cada vez mais ricos, mais milionários, e o seu povo, as suas ovelhas, cada vez mais pobres. E você ainda dá ouvido a esses homens, e você ainda dá ouvido a essas mulheres, e você ainda segue esses homens, e você ainda segue essas mulheres, e você ainda compra a sua fé dentro da igreja desses homens, onde o Espírito Santo de Deus não habita. Meu Deus, aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? No livro de Lucas, capítulo 12, no verso 20, o doutor Lucas, ele diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? E se hoje Jesus voltar para você, o que tu tens para apresentar? Como ele vai encontrar o teu coração? Ele vai encontrar o teu coração vazio? Ou ele vai encontrar o teu coração como sendo o templo do seu Espírito? Porque eu volto a dizer, na segunda vinda de Jesus, no arrebatamento da sua igreja, ele não vai vir buscar nem a mim, nem a você, ele não vai vir buscar nenhum ser humano. Ele vai vir buscar aquilo que é dele que está na terra, aquilo que seria para nós usufruirmos de melhor. Alimento. Que mais? Direção, orientação. Ele vai vir buscar o seu espírito. E naquele grande dia, só vai para a glória quem for encontrado, uma vez que ele vai vir buscar o seu espírito. Naquele momento, só vai subir para a glória, ou seja, morar no céu, quem for encontrado como sendo templo do Espírito Santo de Deus. Porém, para ser encontrado como templo do Espírito Santo de Deus, o coração do ser humano não pode estar nesta terra. O coração do homem tem que estar no céu. O tesouro do homem tem que ser o céu. E aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Volto a dizer, o apóstolo João, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, fez uma promessa para cada igreja da Ásia. E nenhuma das promessas foram terrenas. Todas elas foram celestiais, ou seja, no céu. E as promessas que os homens hoje fazem dentro da igreja, prometendo mundos e fundos,
Se você colaborar com uma quantia tal, se você colaborar com esse envelope, se você colaborar comprando isso, meu Deus, me mostra isso na Bíblia. Se você me mostrar isso na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, eu vou fazer o mesmo que eles fazem. Ou eu vou ser burro a ponto, ou eu serei ignorante a ponto de ir dentro de uma igreja dessa, ser ovelha, ser membro e começar a comprar a minha fé. Ou eu possivelmente vou começar a vender a palavra e enriquecer. Mas como eu não vejo isso na Bíblia, e eu vejo também que você não vai me mostrar isso na Bíblia, o meu coração está no céu. O meu tesouro é o céu. O meu coração está na cruz. O meu tesouro é a cruz. O meu coração e o meu tesouro é Jesus Cristo. Porque eu sei que mesmo que eu não consiga tudo aqui na terra, que o meu coração almeja, mas eu sei que a minha maior promessa é herdar o reino dos céus. E o teu coração, ele está onde? Qual é o teu tesouro? O teu tesouro está neste mundo? Ou o teu tesouro é Jesus Cristo? O teu coração está nesta terra? Ou o teu coração está na cruz? Fica com essa palavra e faça uma reflexão. Porque, olha, Jesus está voltando. E ele só vai levar, só vai subir para morar no céu, quem for encontrado como templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Uma boa terça-feira para você. Jesus Cristo te abençoe. Shalom Adonai.